Seja bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, do Departamento de Engenharia de Alimentos da USP e criador desse canal. Uma das atribuições mais complexas e desafiadoras do engenheiro de alimentos é a elaboração de projetos de plantas industriais de processamento de alimentos. Nesse vídeo, a professora Cíntia Dietfield, do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, trará algumas dicas preciosas para a elaboração de um bom projeto. Professora Cíntia, seja muito bem-vinda ao Alimentos na Mira. É uma alegria e uma honra recebê-la neste canal. Bom dia a todos. Com muita alegria que eu aceitei esse convite para estar aqui falando um pouquinho sobre a elaboração de projetos no setor alimentício. E é um assunto bastante complexo, como o professor Rodrigo colocou, mas é um assunto muito interessante. Ele traz para a gente muitas ideias, muitas coisas que a gente pode colocar. Eu tenho já mais de 10 anos que eu ministro, a disciplina de planejamento e projetos, já vi muitos projetos sendo construídos. A gente acaba tendo experiência também com projetos de pesquisa, e tudo isso faz com que a gente tenha algumas dicas valiosas para colocar, algumas ideias para colocar para vocês. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para a gente ir seguindo, e vendo como que a gente pode trabalhar a questão dos projetos. Um projeto da área de alimentos, ele é uma coisa muito complexa e dinâmica, ele é uma coisa viva. A gente costuma pensar num projeto que a gente vai escrever, construir, colocar, e fica uma coisa escrita, estática. Mas, na verdade, o projeto é um conjunto de etapas interligadas, dinâmicas, que são interdependentes. Então, é interessante que a gente construa esse projeto de uma maneira que eu possa, à medida que eu vou aumentando o meu conhecimento sobre ele, atualizar cada uma dessas etapas de uma forma muito fácil, muito simples. Utilizando, por exemplo, uma planilha de dados. Eu vou colocando, inserindo as minhas informações e vou construindo o meu projeto. Então, todo projeto, ele começa com uma ideia. Ele parte do conceito de uma ideia, E ele passa por várias fases. Então, à medida que eu vou avançando nessas fases, eu aumento o meu conhecimento sobre o projeto e ele vai se tornando cada vez mais detalhado. Então, eu parto de um estudo preliminar, a partir que eu vou olhar alguns detalhes principais, principalmente no caso de projetos de alimentos, a gente olha muito para o mercado, inicialmente. Depois você constrói um anteprojeto, que você vai melhorando até chegar num projeto final que você vai, de fato, montar e executar, e vai ter um funcionamento normal. E dentro de todas essas fases, dentro de todas essas etapas, é o que eu falei, é uma coisa viva. Ele vai aumentando seu conhecimento, à medida que você aumenta seu conhecimento, você vai podendo mexer em todas as etapas, todas as fases do meu projeto, todas as partes dele, e vou melhorando e ampliando o meu conhecimento sobre ele. Então, como ele parte de uma ideia, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso gerar ideias. Eu preciso ter ideias para poder construir projetos.
E essas ideias eu vou usar algum filtro, algum critério para poder selecionar a ideia que mais me interessa, a ideia mais que eu vou trabalhar, de fato. Então, uma das coisas que a gente pode olhar são as tendências que estão acontecendo no mercado. A gente tem visto, né, no mercado de alimentos, várias tendências acontecendo. As pessoas não têm mais muito tempo, elas procuram alimentos práticos, mas, por outro lado, elas não, muitas vezes não querem deixar de lado a questão nutricional, a sua saúde, o bem-estar. Elas querem entender o que elas estão consumindo. Existe também uma busca por qualidade, sabor, né, o gourmet. Também, uma coisa que tem entrado muito em pauta é a questão dos valores, da sustentabilidade. Então, consumos relacionados com isso, por exemplo, o veganismo, a responsabilidade social, você ter uma rastreabilidade, para saber que não teve, por exemplo, trabalho infantil envolvido com aquele produto. Enfim, o consumidor ele tem buscado projetos que estão vinculados a essas ideias, né? Consumir produtos que estão vinculados a essas ideias. O que são os PANC, Cíntia? PANC. Plantas alimentícias não convencionais, Ah, tá. Ok. né? Que tem aumentado, né? Essa busca também, né? Por consumir outros tipos, né? Até proteínas vegetais. Então, tem aumentado bastante, né? Essa busca. Também uma outra coisa, né? Do consumidor é a conexão com o mundo, né? Compartilhar experiências, os aplicativos, as histórias, de você contar o que você está consumindo, por quê. Então, se o seu projeto, se a sua ideia estiver vinculada numa tendência de mercado, pode ser interessante. Eu só preciso tomar cuidado em buscar identificar aquelas tendências que são mais permanentes, que não são, né, uma coisa muito vinculada a uma coisa de momento, que passa muito rápido. Mas é interessante você... Modismos. Oi? Modismos, né, Cíntia? Como se fossem os modismos. Uma coisa que seja muito Efêmera. efêmera, né? Aí você vincula a sua ideia numa coisa muito efêmera, ela vai ser efêmera também, né? Então, tentar identificar tendências que estão aí para ficar, por um tempo, pelo menos, né? E você consiga ter um bom rendimento do seu projeto. E também é interessante, né, quando você está tentando montar um negócio, você buscar dentro dessas tendências coisas que te motivem, que te agradem, né? Que você se identifique com essas ideias. Porque daí você está mais próximo do consumidor daquele produto e você vai ter uma maior facilidade para trabalhar aquela ideia. E aí vocês têm alguns critérios de avaliação dessas ideias. Você pode olhar em relação à rentabilidade, ao potencial de rentabilidade, à atratividade daquela ideia. Por exemplo, eu tenho uma nova tecnologia que ninguém está usando. Esse produto é um produto novo, ele não existe no mercado. Ele tem muito ou pouca concorrência. Então, eu tenho que pegar a minha ideia e eu posso dar pontos para esses critérios e, com isso, eu classifico as ideias. Também uma outra questão é a parte de escalabilidade, de integração dessa ideia. Por exemplo, o meu mercado-alvo é um mercado muito pequenininho, não tem potencial de crescer. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto que é voltado para bebê. Então, tem um certo número de crianças que vão estar, né, nessa fase da vida, e esse mercado não vai crescer muito. Né? A gente não está tendo um crescimento populacional, ele vai ser uma coisa mais ou menos estável.
Por outro lado, se eu tiver atrelado no mercado que está crescendo, o meu mercado-alvo ele pode crescer bastante. Também a questão da distribuição, né? Onde eu consigo atingir com esse produto. É um produto que eu consigo fazer uma distribuição local só, regional, nacional. Ele depende de cadeia do frio ou não. É uma coisa que eu posso enviar até por correio, por exemplo. Também existe a questão de você ser complementar a algum outro player do mercado, alguma outra empresa grande do mercado. Né? Então, pode ser interessante você vender depois a sua ideia. Você, por exemplo, ser um produtor de cerveja artesanal e depois ser comprado por uma grande cervejaria. Né? Depois que a sua ideia cresceu e estabeleceu, você pode vender a sua ideia. Então, se for uma ideia vendável, né, que tem esse potencial, é interessante também. Então, como eu falei, você pode dar notas para esses diferentes critérios e elencar as suas ideias. E aí você vai selecionar algumas poucas, né? Eu diria que não mais do que 2, 3 ideias para continuar. Aí você tem que fazer um estudo preliminar. Aí, geralmente, a gente começa pelo mercado. Né? Eu vou analisar o mercado, o potencial de mercado daquela ideia. Então, claramente, eu tenho que ter muito bem definido o público-alvo, para quem que eu vou vender esse produto. E qual vai ser o meu posicionamento dentro do mercado. Então, eu vou olhar, por exemplo, para o número de consumidores. Então, será que naquele mercado geográfico eu tenho uma quantidade suficiente de consumidores dispostos a pagar, comprar o meu produto? E aí tem como sugestão, né, bases de dados gratuitas que você pode olhar, por exemplo, o IBGE. Lá tem dados de população estratificados por renda, né, por idade. Então, se eu tenho um público para o meu produto de 15 a 40 anos, classe A e B, eu consigo estratificar numa determinada região, o IBGE, qual é o número de pessoas que tem ali. E aí eu posso estabelecer mais ou menos uma porcentagem de pessoas que eu quero atingir, né? De início, claro que seria pouco, né, para um produto novo, mas vai crescendo, né, com o tempo. E também uma outra ferramenta gratuita, né, se você não tiver acesso, porque os dados pagos são muito caros, né? Então, se você não tiver acesso a esses dados, você pode olhar a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Acabou de sair uma mais recente. Então, ali tem o consumo de determinados produtos, quanto se consome, por exemplo, de arroz numa determinada região do país, e diferentes categorias de produtos alimentícios. Então, que você pode usar como uma base de quanto se consome e tentar determinar isso, né? Será que tem consumidor suficiente para esse tipo de produto? E olhar a sua concorrência. E aí é o posicionamento de mercado, né? Tem que entrar na cabeça do consumidor e saber quais são os bens substitutos. O meu consumidor ele vai comprar o meu produto ou do concorrente? Por quê? Então, como exemplo, eu vou falar uma empresa de chocolates finos que contratou uma empresa para avaliar o seu posicionamento. E eles chegaram à conclusão que, na verdade, eles não concorrem com outros chocolates, né? Na época até desse estudo, não existiam muitas empresas de chocolates finos. Então, eles chegaram à conclusão que eles não concorriam, na verdade, com outros chocolates. Eles concorriam com presentes, porque os chocolates eles eram... a ocasião de consumo era justamente essa, no Dia dos Namorados,
Dia das Mães, ele era dado como um presente de aniversário, no lugar de uma flor, de uma joia de pequeno valor. Então, o concorrente dele era completamente diferente do mercado de chocolates normais. Então, tem que ver esse posicionamento. E também tem que ver a que o seu consumidor dá valor. Porque, às vezes, você acha que está agregando valor para o consumidor e você está, na verdade, só agregando um custo para você. E o seu consumidor não paga por isso. E você tem que tomar muito cuidado com o perfil do seu produto para não ficar no pior dos mundos. O que eu quero dizer com isso? Né? Por exemplo, dá um exemplo que não é da área de alimentos, mas que ilustra bem. Tem o caso de uma pessoa que montou um quiosque num shopping para vender relógios. Eram relógios que não eram de marca conhecida, famosa, mas que tinham uma certa qualidade e tinham um preço intermediário. Então, o que aconteceu? Ele praticamente não vendeu muito pouco. Por quê? As pessoas que têm dinheiro para pagar, para comprar um relógio caro, elas querem as marcas famosas. Elas não querem aquela marca desconhecida. E as pessoas que não têm esse dinheiro, elas normalmente buscam o mais barato. Elas vão comprar no camelô um relógio bem baratinho e elas não têm dinheiro para comprar aquele intermediário. Então, você ficou sem consumidor. Então, Eu acho que eu sei qual que é essa marca. Eu acho que eu sei qual que é. Eu não vou falar, não, mas eu acho que eu sei. Pois é, então tem que tomar cuidado com essas proposições do produto para saber se você vai ter isso, né? Não adianta você propor um alimento, você quer concorrer por custo, né? Uma coisa barata, ou você quer fazer uma coisa super saudável? Ficar no meio do caminho, às vezes, é complicado, porque a pessoa do barato não vai comprar e o saudável não vai comprar porque tem algum ingrediente, alguma coisa que ele não compra ali. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E aí eu tenho que responder, né? Será que no mercado sobra espaço para o meu projeto? Ou eu consigo criar esse espaço de alguma maneira? Vendendo um produto um pouco diferente do que está lá. Enfim, e você tem que olhar, né, no mercado, olhar os valores que estão sendo pagos, porque não adianta falar, eu vou ver o custo de produção e colocar uma margem em cima. Isso só funciona se o seu consumidor estiver disposto a pagar. Se ele não estiver disposto a pagar, não adianta nada. Eu tenho que olhar mais ou menos esses bens substitutos, qual é a faixa de preço que eles estão? É essa faixa de preço que eu tenho que chegar. Não adianta eu querer forçar um preço maior. Aí, bom, eu avaliei o mercado, né, das minhas ideias preliminares, aí o ideal é que eu feche, foque numa ideia. E aí eu consigo, né, dimensionar mais ou menos o tamanho do meu projeto, quanto que eu vou produzir no total. Então, colocando assim, de uma maneira geral, falando assim, eu vou produzir tantas unidades por ano ou por mês, né? É uma primeiro número de tamanho. Como que eu vou ver isso? Bom, eu olhei lá o mercado. Então, eu tenho um número potencial de consumidores e eu pretendo atingir 1%, 2% desse mercado. Né? Se for uma empresa nova, dificilmente você vai conseguir uma porcentagem maior do que essa. Né? Aí eu vou chegar no número, eu tenho que confrontar esse número para saber se ele está dentro de uma escala razoável. Né? Então, eu posso comparar com a produção de concorrentes, eu posso olhar restrições tecnológicas, né, capacidade dos equipamentos limitantes ou uma disponibilidade de matéria-prima.
Eu posso pensar também em questões tributárias. Por exemplo, é uma empresa nova, se eu quero me enquadrar dentro do Simples Nacional, eu tenho um teto de faturamento que eu posso ter. Então, eu posso ver aquela faixa de preços e ver mais ou menos, produzindo aquele tanto, por aquele valor, qual é o rendimento que eu vou ter, qual é a receita que eu vou receber e saber se eu estou me enquadrando dentro do Simples Nacional, por exemplo. É uma questão que pode ser avaliada. Também, né, alguns tipos de negócio, por exemplo, pão congelado, é um produto que tem uma margem muito pequena. Então, eu só consigo ter receita, né, ter um lucro, ter um rendimento, se eu tiver um mínimo de produção. Existe uma economia de escala. E eu, aumentando a escala, eu consigo ter lucro suficiente para cobrir. Então, não adianta eu querer começar muito pequenininho. Vai ser muito difícil. Existem também, né, economias de escopo. Então, por exemplo, a partir do leite é possível produzir manteiga, creme, iogurte. Tem uma série de produtos que eu produzo ali, e aí com isso eu consigo ter uma economia dentro dessa produção e oferecer uma gama de produtos para o meu cliente. Enquanto que se eu focar num único produto, pode não ser suficiente para custear a minha produção. Então, aí tem que ver, de acordo com as características do produto que você está pensando, quais seriam as bases mais adequadas para você ver, ter essa noção, né, do tamanho que será o seu negócio inicialmente. É claro que à medida que você vai destrinchando o projeto, esse número pode e deve mudar. Uma outra coisa que eu tenho que pensar é onde eu vou colocar, né, estrategicamente, onde eu vou colocar o meu negócio. Aqui eu estou pensando numa localização de uma maneira mais abrangente, assim, eu estou pensando numa região, né, ou posso pensar num município, numa região, num estado. Eu ainda não estou pensando na localização em termos do local físico. Então, eu tenho que olhar algumas características do meu negócio. Eu preciso estar próximo do meu fornecedor de matéria-prima. Por exemplo, o leite é extremamente perecível. É inconcebível você ter uma fábrica de leite que trabalha com laticínios longe de uma bacia leiteira. Se eu não estiver muito próximo da minha matéria-prima, a qualidade do meu produto vai perder muito. Por outro lado, tem produtos que utilizam principalmente ingredientes secos, então não tem tanto problema. Pode ser que eu tenha um problema de volume de transporte também, né, se for uma matéria-prima muito pesada, que ocupe um volume muito grande. Mas tem outros produtos que isso não é tão importante, não é tão restritivo, mas eu preciso estar muito próximo, por exemplo, do meu consumidor. Então, por exemplo, se eu tenho uma distribuição refrigerada, né, um sorvete, por exemplo, eu tenho que estar próximo do meu mercado consumidor. O ideal é que eu esteja próximo, por causa da distribuição refrigerada, cadeia do frio e tal. Enfim, isso é uma coisa que eu tenho que avaliar de acordo com as características do meu negócio. Se é importante eu estar próximo do consumidor, que tenha um bom poder aquisitivo, por exemplo. E aí eu tenho que dividir esses fatores em dois tipos. Né? O que é necessário, que é mais importante, o que é dever, precisa estar próximo do fornecedor de matéria-prima. Então, qualquer localização que esteja longe, eu nem olho para ela.
né? Eu vou pensar só naquelas que têm esse fator que é muito importante para mim. E alguns fatores pode ser um desejo, né? Pode ser um desejo ter um lugar de clima frio, pode ser um desejo ter um lugar que tenha uma infraestrutura muito bem desenvolvida, que tem uma universidade próxima, um centro de pesquisa próximo, pode ser um desejo, né? Seria bom se tivesse. E aí eu posso atribuir pesos, né, para os fatores e elencar e comparar diferentes localizações. Nesse município, eu tenho, né, além do que precisa ter, eu tenho também esses outros fatores aqui. Naquele outro, eu não tenho tanto. Posso olhar um incentivo fiscal da prefeitura, né, os dados, os sites das prefeituras têm muita informação sobre isso. Também o IBGE tem muita informação de produção agrícola e outras coisas. Então, você consegue comparar as diferentes localizações e ter uma noção de municípios ou de regiões, de locais que seria possível instalar a minha empresa, né, o meu negócio. Seria interessante. Também eu preciso olhar para o meu produto, né, eu preciso determinar meus padrões do produto, eu preciso descrever, ver as minhas formulações, as quantidades que eu vou precisar, como que eu vou comprar, como que eu vou embalar esse produto, como que eu vou transportar, como que eu vou acondicionar, né, o transporte dele como que é, se ele é muito suscetível ou não à deterioração, as características técnicas dele, a composição nutricional. Então, eu tenho que pegar cada um dos produtos que eu estou prevendo para a minha empresa e descrevê-los completamente, né? Tentar buscar o máximo de informações sobre eles. E aí, tendo, então, as características do produto, eu vou olhar para cada uma das matérias-primas, né? Também vou descrever, vou ver como que elas são transportadas, o tipo de embalagem que elas vêm. Eu preciso de todas essas informações, quanto elas custam, quem pode fornecer para mim, para que eu possa depois trabalhar a questão de estoques e outras coisas também, a questão de rentabilidade do negócio. Depois eu tenho que olhar também para as embalagens do meu produto também, escolher, né, os tipos de embalagens mais adequados, os materiais, né, como que eu adquiro essas embalagens, como que elas vêm, as características técnicas delas, né, que eu preciso para ter a segurança do meu produto, né, para ter o produto durando, né, o tempo que eu previ. Então, a embalagem funciona como uma barreira, então eu preciso ter isso bem definido, né? Eu preciso ver por que eu estou selecionando essas embalagens. Além de, claro, a questão de marketing, de praticidade para o consumidor. Eu preciso olhar para questões de rotulagem do meu produto também, o que eu vou colocar no meu rótulo, como. Então, eu preciso destrinchar esses aspectos, né, relativos ao meu produto. Também eu preciso olhar para os meus processos, né? Eu preciso olhar como que eu vou preparar esses produtos. Então, eu preciso ver quais são as etapas necessárias, que equipamentos eu vou precisar, as utilidades, né, que eu vou precisar. Será que eu preciso de água quente, de água gelada? Eletricidade e água é básico, né? Todo mundo vai precisar, mas você pode precisar de gás, de ar comprimido, enfim, de nitrogênio líquido. E eu tenho que pensar quanto que eu vou precisar também, né, dessas utilidades e como que eu vou armazenar.
né? Eu vou precisar construir uma casa de gás. Se eu precisar, por exemplo, de vapor, eu vou precisar de uma caldeira. Como que eu vou colocar essa caldeira? Como que ela vai ser instalada, armazenada? O combustível dela? Como que vai ser tudo isso? Né? Eu tenho até uma norma de segurança em relação à caldeira que eu vou precisar olhar para isso também. Eu preciso também pensar um pouquinho, né? Já planejar, fazer o planejamento e controle da produção. Então, uma primeira coisa que eu preciso pensar é na questão dos suprimentos. Né? A gente já falou um pouquinho das matérias-primas, tá? Quais eu preciso e tal, mas eu posso tomar algumas decisões entre fazer dentro da empresa ou comprar pronto. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, na cadeia de leite, que tem empresas, né, que tem desde a criação da vaca até a produção do iogurte. Mas eu não preciso ter todas essas etapas dentro da minha empresa. Eu posso comprar o leite de uma fazenda, fazer o tratamento dele e produzir o iogurte. Né? Ou eu poderia nem fazer tratamento do leite, eu poderia já comprar o leite pasteurizado de alguém e fazer o iogurte, outros produtos, enfim. Então, eu preciso pensar o que vale a pena para mim, fazer ou comprar pronto. Porque quando eu faço, eu controlo exatamente a qualidade do que eu estou fazendo. Mas, por outro lado, eu tenho responsabilidade pelos resíduos gerados, eu tenho que entender, né, e fazer mais etapas dentro da minha empresa, eu tenho que entender de mais coisas, né? Aqui no meu exemplo, ter uma fazenda é muito diferente de ter uma indústria de processamento de leite. São duas coisas que exigem competências muito diferentes. Se eu quiser ter os dois, eu tenho que entender das duas coisas. Por outro lado, quando eu compro, eu estou pagando o serviço de quem fez. Então, às vezes vale a pena, às vezes não. Eu posso comprar a batata já descascada e cortada, ou eu posso comprar batata e eu mesmo descascar e cortar. O que vale a pena? Depende. Né? Depende de muitas situações. Então, eu posso pensar nessas questões. Eu também tenho que pensar como que eu vou organizar as minhas etapas de produção ao longo do tempo. Então, eu trouxe aqui um exemplo, um gráfico gigante que mostra aqui uma cervejaria, eu tinha lá um processo, um preparo do mosto, tinha o tempo de fermentação e de maturação. Então, tem uma duração em dias e tal. Então, eu tenho que colocar isso para eu ver as questões de turnos necessários, e aí eu consigo determinar também o pessoal necessário em cada turno, como que isso funciona. Eu também posso, né, fazer, a partir daí, o controle dos meus estoques. Né? Eu tenho também as informações agora de matéria-prima, eu tenho que ver os rendimentos das etapas, eu saber quanto que eu vou comprar de matéria-prima, quanto que eu vou ter de material estocado na minha empresa ao longo do tempo. E é importante, né, na área de alimentos, que eu classifique os meus materiais por 2 critérios, em relação ao custo e em relação à perecibilidade. Né? Quando eu tenho um material que é muito caro, eu vou comprar ele em quantidades menores, para não ficar com muito dinheiro empatado dentro da minha empresa. Né? Também, se ele for muito perecível, eu quero ter ele o mais fresco possível, então é importante que eu compre, né, o mínimo, né, para usar exatamente o que eu vou precisar. Agora, coisas mais baratas e menos perecíveis, eu posso ter um estoque maior e eu posso negociar com o meu fornecedor um preço melhor, porque eu estou comprando numa maior quantidade.
embalagens, por exemplo, às vezes tem pedido mínimo, também tem questão de você conseguir esse preço melhor mesmo, né? Quando eu compro uma quantidade maior, mas aí tem que ver se você vai ter espaço para estocar tudo isso. Então, é importante você fazer esses planejamentos de estoque. Uma outra coisa que você tem que pensar na indústria de alimentos, né, que não pode esquecer, é a questão da higienização, né, dos seus equipamentos e tal. Você tem que pensar, né, você vai ter que limpar o seu local de produção, seus equipamentos, ou tem questão de higiene pessoal também. Então, eu também preciso quantificar, né, ter uma noção de quanto que eu vou usar os produtos de limpeza, quais eu vou usar, como que eu vou fazer, porque eu também preciso prever isso para os meus estoques e para o meu custo, né, de produção. E posso pensar já em algumas questões de gestão da qualidade dentro do meu projeto, né? Porque essa área de alimentos, ela é uma área que ela tem exigências, né, normativas, legais, tem certificações que podem ser muito interessantes. Uma grande parte dos supermercados hoje não compra se você não tiver uma determinada certificação. Então, você pode produzir, por exemplo, para outras empresas, né, o chamado private label, mas para isso você tem que garantir algumas coisas. Então, é importante que dentro do projeto você já pense, né, quais são as questões normativas e legais vinculadas àquele tipo de produto, se eu almejo alguma certificação, o que eu tenho que prever para conseguir isso, né? Que ferramentas de gestão da qualidade eu posso usar para garantir, né, que eu tenho um produto seguro, né, e de boa qualidade com o meu produto. E dentro da gestão da qualidade, tem a questão de gestão do pessoal, né? Os treinamentos que eu vou precisar para esse pessoal, para que eles possam fazer, né, todos esses trabalhos, especialmente de higienização, né, as ferramentas de qualidade, eles vão saber trabalhar com tudo isso, os equipamentos, as coisas que eu estou pensando. Né? Então, a gestão da qualidade é uma coisa muito importante hoje em dia, né? Uma coisa que tem cada vez mais sendo buscado, né? Até por todas as questões que a gente tem visto, né? Esses escândalos de fraude, né? Ou aquele caso horrível, né? Que aconteceu com a cerveja, e teve aquela contaminação involuntária, né? Da cerveja com um produto químico, acabou causando, né? Muitos problemas de saúde, a morte de algumas pessoas. Então, isso é uma questão que, desde a concepção do projeto, é importante que isso esteja contemplado. Aí também, agora que eu tenho uma noção, né, dos equipamentos, dos processos, eu tenho uma noção das utilidades que eu vou precisar, eu tenho uma noção dos estoques, né, da área de estocagem que eu vou precisar, como que eu estou planejando, eu posso pensar num local físico, né, num local específico, né? Qual é a área que eu vou precisar? Eu vou tentar construir um local, eu vou reformar um local, vou procurar um local já pronto, né? Adaptar, enfim. Então, qual que é a área que eu preciso? Eu tenho que pensar também que tem que ter área de circulação, que tem que ter estacionamento, que eu posso ter uma área para uma pequena expansão, né? Que eu vou precisar pôr ali no meu espaço, né? E quando eu começo a olhar para um terreno que eu vou instalar, eu tenho que ver se a vizinhança é adequada, se não vai ter problema com odor, com ruído,
tanto da minha empresa, né, para os arredores, como dos arredores para a minha empresa. Né? Eu não posso colocar uma indústria de alimentos próximo de um local que tenha cheiros fortes, né, que tem odores, tem uma indústria química, por exemplo, ao lado, não é muito adequado. Né? Se eu tenho infraestrutura ali, né, e claro, o preço. Né? Então, dentro daquela região, daquele município que eu imaginei, quais são os terrenos, né, que eu poderia, de fato, colocar, né, a minha empresa. E pensar dentro, né, da empresa o arranjo físico que eu vou fazer, né, como que serão as áreas de manipulação de alimentos. Eu tenho que pensar em muitas coisas, né? É o layout, né, Cíntia? É o layout, layout Exatamente. da planta de processamento. Exatamente, eu tenho que pensar como que eu vou dispor os equipamentos, né? Pensar nos caminhos percorridos dentro do meu processo, Evitar evitar. fluxo, evitar cruzamento de fluxos, né, entre matéria-prima e produto acabado. Exatamente, né? Contaminação cruzada. Será que eu preciso ter uma área suja, uma área limpa? Né? Por exemplo, eu compro uma matéria-prima que eu vou, uma, uma fruta que eu vou descascar, uma coisa, é ideal que eu tenha essa área separada do restante do processo. Né? Um equipamento que faz muito barulho, muita poeira, um moinho, por exemplo, é ideal que ele fique separado. Também eu posso pensar em outras coisas. Por exemplo, quando eu tenho Ô, Cíntia, uma, uma ô, Cíntia, travada. não, tá, ô, Cíntia, uma vez, só lembrei de um exemplo que eu queria citar rapidamente. Eu visitei, eu visitei uma planta de pequeno porte de processamento de caldo de cana. E aí o processador, ele colocou a moenda da cana a 3 metros do equipamento de invase. Ele praticamente colocou a moenda do lado, né? Não é uma opção apropriada, né? Porque, como você citou, a extração, nesse exemplo aí, a moenda gera muitas partículas, bagaço, bagacilhos, e aí você instala uma moenda praticamente ao lado do equipamento de invase, não é apropriado, né, Cíntia? Com certeza não, né? E também tem a questão, às vezes, de calor e frio, É, né? é. Você colocar um equipamento, um túnel de resfriamento ao lado de um equipamento quente, né? Vai fazer fritura, por exemplo, do lado do túnel de resfriamento depois. Não dá Sem certo. nenhuma separação, É. não dá certo, né? Você perde eficiência, enfim, tem uma série de questões aí. Então tem que pensar essa questão, né? De frio e de calor também. E no conforto térmico, inclusive, e também no conforto térmico do operador, né, Cíntia? Porque isso aí vai impactar na produtividade dele. Se estiver trabalhando num ambiente lá com temperaturas de 38, 40 graus, ele vai chegar à exaustão rapidamente, isso aí vai comprometer o desempenho dele, né? Então, conforto térmico do operador é necessário também. Também, claro, né? E também o frio, né? Se Isso, o tiver uma contrário área muito também. fria É, também, é. menos 20, menos 30 numa câmara fria, né? É complicado, né? Tem que pensar nessas coisas também, né? E eu já vi relatos também de empresas, por exemplo, que colocaram um túnel de congelamento exposto ao sol. E aí eles falavam, ah, mas esse túnel é mais novo que o outro e não funciona tão bem. Por que será, né? Então, mas, né, tá próximo, né, como que isso vai, né, como que ele vai resfriar se bate sol ali, né, é complicado isso. Então tem que pensar nessas questões também, né. Também não pode esquecer que você precisa também de áreas de apoio,
né? Eu preciso de uma mesa, uma estante, carrinho, bandeja, né? As pessoas precisam passar, então eu tenho que pensar em deixar espaço para tudo isso também. Garantir que os equipamentos vão passar através das portas, né? Já ouvi situações também onde a edificação estava toda pronta e aí o equipamento não entrava na área de processamento, Isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus tiveram alunos, que né? quebrar tudo. Eu meço, quando eles fazem as plantas deles, né? Eu meço o tamanho da porta e o tamanho dos equipamentos. Eu falo, então, como que esse equipamento vai entrar dentro dessa área de produção? É, Você pensou nisso? Porque tem que ter essa visão também. Porque tem coisa que você pode montar, mas também depois de montado, toda vez você tem que desmontar, né? Se precisar de uma manutenção, alguma coisa, tem que desmontar tudo para tirar, né? E tem coisa que não tem nem como desmontar, então tem que ter um acesso, claro, né? Que você tem que tomar cuidado com esses acessos externos, né? Tem que prever também o arranjo de tal forma que os funcionários passem sempre pela barreira sanitária, eles não possam passar diretamente de uma área suja para uma área limpa, né? Eu tenho que pensar nisso. Mas também eu tenho que prever possibilidades de portas, né, para facilitar o acesso de equipamentos e outras coisas na planta também. Né? Então tem que pensar bem nisso. Aí a gente chega numa parte que é digamos assim, a cereja do bolo, né? Vamos olhar para a parte econômica, né? Questão econômica e financeira. E aí eu gosto de falar que essa parte ela tem diferentes momentos, né? Eu preciso de um capital, né, um dinheiro, para fazer a montagem da empresa, né? Um investimento para montar o meu negócio. Então, é um investimento para adquirir equipamento, para comprar um terreno, para construir ou reformar um local, um galpão que eu vou utilizar, enfim. Então, é tudo que eu preciso de dinheiro para montar esse negócio. E eu não posso me esquecer que esse negócio, ele não começa rendendo receita, né, logo de início. Né? Existe um tempo necessário para que eu comece a ter alguma receita e depois para que isso chegue num patamar, né? Que eu chegue num funcionamento normal, né? Que eu comece a ter entradas mais constantes. Então, eu preciso prever um capital para eu poder pagar as contas durante esse período. Né? Pagar a conta de luz, pagar salários, pagar tudo, comprar matéria-prima, né? Comprar matéria-prima, comprar embalagem, comprar tudo para poder produzir enquanto o meu negócio ainda não começou a dar dinheiro, né? E também, geralmente, né, dentro da indústria de alimentos, você compra, você paga as suas matérias-primas antes de receber o dinheiro pelo seu produto. Então, você precisa ser capaz de financiar esse tempo, essa diferença de tempo. E isso vai muito da característica do meu produto. Por exemplo, se eu vou produzir um queijo maturado, que ele vai ficar 6 meses maturando, eu preciso conseguir me sustentar durante esse tempo. Né? Então, se eu tenho um produto de giro rápido, tem uma vida de prateleira mais curta, tal, aí eu posso pensar num tempo menor. Né? Então, eu preciso olhar para as características, né, do meu projeto e tentar ver mais ou menos, né, quanto que precisa aí de investimento para montar a empresa. E também, né, olhando para isso, de onde virá esse dinheiro, né, onde eu vou conseguir esse financiamento? Ele virá dos sócios, né, eu vou fazer um crowdfunding, sei lá, vou conseguir dinheiro de investidores, eu vou
fazer um financiamento num banco, por exemplo. Então, como que eu vou fazer isso? Ter uma noção de onde pode vir esse dinheiro. Né? E, bom, uma vez que a empresa está montada e começa a funcionar, normalmente, aí eu tenho despesas, né, tenho custos relacionados ao funcionamento da empresa em si. Né, que aí são os custos de produção, que aí eu tenho que comprar matéria-prima, eu gasto luz, eu gasto gás, eu gasto água, eu compro embalagem, eu pago salário, eu tenho os custos administrativos também, né, de vendas, de marketing, que eu não posso esquecer, né, e tem também, né, tudo isso é pago pela receita que eu vou receber do meu produto, né, toda a parte administrativa também. Então, isso é relacionado à empresa já funcionando. E aí eu vou receber dinheiro, né, vão entrar as receitas das vendas, né, do meu produto, e eu vou pagar impostos, tributos em cima disso. Né? Recomendo fortemente, né, nessa área de tributos, que vocês busquem, né, um especialista nessa área, porque no Brasil a questão de tributação é muito complexa. Então, aí tem que ver quanto que você vai precisar pagar de tributos, né? E aí, com isso, eu consigo determinar quanto que eu teria de lucro, né? Os custos que eu vou pagar, né, para produzir, as despesas administrativas que eu vou pagar aluguel, vou pagar seguro, manutenção e tal, vou pagar o imposto e quanto vai sobrar da minha empresa, né? E é muito, muito, muito importante algumas questões. Que você saiba a sua margem de lucro para cada um dos produtos individualmente. Porque eu já vi empresa que tinha prejuízo num determinado produto, por não saber, né? E acabava não percebendo porque compensava nos outros produtos. Mas vale a pena eu manter um produto que está me dando prejuízo? Será que eu não posso aumentar para pelo menos ele empatar, se for um produto importante para o meu portfólio? Né? Eu preciso talvez aumentar um pouquinho o preço, para pelo menos ele empatar, né, a receita e o custo, para não ficar perdendo dinheiro ali. Então, é muito importante que eu faça isso por produto, né, considerando o que vai dentro daquele produto. E também, dentro desse custo de produção, né, dessa unidade de produção, eu tenho que olhar qual é a unidade de venda do meu produto. Não adianta eu saber o preço por quilo se eu vendo em unidades de 200 gramas, né? Porque daí, né, eu estou vendendo 200 gramas com uma determinada embalagem, com uma coisa. Então, tem que saber de acordo com a unidade que eu estou vendendo para o meu consumidor, né? Até para eu poder comparar os preços e ver como que ele vai chegar lá no mercado. Eu não posso esquecer que a empresa recebe um determinado valor, né, e que os intermediários da cadeia até chegar no consumidor vão colocar um valor em cima. Então, o produto que eu estou vendendo por R$1 vai chegar para o meu consumidor por 2, ou mais, às vezes até, ou depende muito, a margem depende muito do tipo de produto. E aí também, né, com esses dados em mãos, eu consigo fazer agora uma análise de rentabilidade do meu negócio, né, o potencial de geração de lucro. Né, eu sei a margem de lucro por produto, posso ver se vale a pena eu produzir mais de um ou de outro, né? E com isso eu posso ver quanto tempo eu vou demorar, por exemplo, para retornar o investimento que eu fiz para montar o meu negócio. Vai demorar 3 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos? Né? Eu posso ter uma noção do potencial de geração de lucro do meu negócio, né? Em termos de montante, ele geraria, né, de lucro, e em termos de tempo, né, para comparar com outras
possíveis investimentos. E eu posso mexer, como eu falei, na quantidade de produto produzido, né, de diferentes tipos de produtos e outras coisas, para chegar num cenário de rentabilidade mais favorável. Geralmente se fala aí em torno de até 5 anos, né? Se você estende demais o tempo para retorno, aumenta a chance de acontecer algum problema que você não previu no meio, né, do caminho. Então, é interessante que não seja um tempo muito extenso. Né? Então, eu consigo comparar isso com outras opções de investimento do mercado para saber se meu negócio ele é realmente interessante, né, ou daria um retorno interessante. E também, né, para uma coisa que eu posso fazer, né, para analisar o meu projeto, é fazer uma análise dos pontos fortes e fracos dele, né? Dentro dos fatores internos, né, que eu controlo, seriam as minhas forças, né, e as minhas fraquezas, e os externos, né, que vêm do meu ambiente, né, quais as oportunidades que eu vejo no mercado relacionadas a esse projeto, essa ideia, e quais as ameaças que eu enxergo, né? Então, fazer esse mapeamento é uma coisa interessante. É uma coisa que você faz uma vez que você já tem um projeto bem delineado, né? E aí, voltando um pouquinho, né, naquela imagem inicial, né, que tem todas as etapas e tal, eu reforço a questão do dinamismo, né, e da interdependência. Então, eu volto, né, e posso mexer dentro de cada uma dessas partes do projeto para chegar no modelo mais adequado, né? E à medida que vai aumentando meu conhecimento, mesmo durante o funcionamento já do projeto, eu posso ir mexendo para ter um mapa, né? Porque o projeto é isso, ele é uma ajuda para você navegar, né? Mas ele não resolve tudo, né? Tem coisas que você não vai prever, mas é importante você ter os dados, as informações na mão, né? E tá sempre aprimorando, né? Fazendo um aprimoramento contínuo, né? É um ciclo PDCA que eu coloquei ali, né? Você planeja, faz, checa e age, né? Então, o projeto funciona assim, né? E, claro, né, o mundo, o VUCA que eles falam, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Quem podia imaginar, né, um ano atrás, a gente estaria vivendo a situação de hoje, né? Essa pandemia que afeta tudo, né? E tem outras situações, do mesmo jeito que essa aconteceu, tem outras situações que acontecem, né? E que a gente, embora não tenha como prever, né? Necessariamente no meu projeto, mas tendo as informações e os dados na mão, eu consigo pensar melhor, né? Eu consigo, será que eu posso fazer uma promoção com o meu produto? Meu custo de produção permite isso ou não? Né? Como que eu posso trabalhar? Quais são os meus limitantes aqui? Se eu tiver essas informações na mão, vai ser muito mais fácil traçar uma estratégia, né, para a sobrevivência da empresa, para a sobrevivência do meu projeto. Tem que se reinventar sempre. Né? Professora Cíntia, muito obrigado pela sua explanação, que foi riquíssima. Eu tenho a convicção que este vídeo será útil e vai ajudar muitas pessoas que o assistirem, não só nas suas atividades acadêmicas também, mas também na prática. E a você que nos acompanha nesse canal, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro no Alimentos na Mira.